Olá, vamos para mais um estudo aqui da Palavra de Deus. Esse é o nosso terceiro estudo e no estudo anterior nós falamos sobre Deus e eu disse que nós teríamos 3 estudos específicos a respeito de Deus. Então hoje, portanto, nós vamos dar continuidade agora ao segundo estudo a respeito de Deus. Mas eu quero introduzir citando uma frase aqui de Jesus Cristo, que está lá em Mateus 22:29. Errais não conhecendo as Escrituras. A frase aqui, ela foi dita por Jesus após o mesmo ter sido questionado pelos saduceus. Os saduceus eram um grupo religioso que tinha algumas características, mas esse grupo, como a Bíblia ali ensina, uma das suas características é de que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Então eles questionam a Jesus sobre a quem pertenceria na ressurreição uma mulher que havia casado com 7 irmãos. À medida que morria o que ela havia se casado, casava-se com outro irmão do seu falecido marido, sendo que todos acabaram morrendo, e por fim a mulher. Então veja que o contexto era um questionamento feito a Jesus acerca da ressurreição. Esse era o contexto. Mas hoje nós vamos para o estudo da Palavra de Deus e como Jesus Cristo disse, como ele diz na sua palavra, podemos dizer que a mesma coisa continua acontecendo. Errais não conhecendo as Escrituras. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade. Deus é uma Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia vai nos ensinar exatamente a respeito disso. São 3 pessoas, mas um único Deus. Lembramos-nos de que Deus é eternamente único Deus. A Trindade expressa a grandeza de Deus, que está acima da nossa compreensão. Eu creio na Trindade porque a Bíblia ensina. Em Gênesis capítulo 1, veja só lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ou seja, somente Deus criou todas as coisas. Mas veja o que diz em Gênesis também, versículos 26 e versículo 27 a respeito do Deus Criador. Diz assim o versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que o verbo fazer, ele está no plural, indicando mais de uma pessoa, Deus conversando com uma outra pessoa também que tem o mesmo poder criador, ou com outras pessoas que têm o poder criador para junto com ele criar o homem. Mas a gente continua observando que no mesmo versículo ainda, ele diz assim, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que o pronome demonstrativo, nossa, mais uma vez indica mais de uma pessoa. Então, isso significa que na criação, Deus Pai não estava criando o ser humano sozinho. Havia mais pessoas ali com ele no ato criador. Mas quando nós lemos o versículo 27 do mesmo capítulo 1, veja que diz assim, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja que agora o verbo criar, ele está no singular, indicando que o único Deus criou homem e mulher. Queridos, é interessante observarmos que a Bíblia ela será categórica de Gênesis a Apocalipse de que existe um único Deus. Mas a Bíblia ela vai nos ensinar a maneira como este Deus existe. É importante entendermos que a Bíblia nos ensina que somente Deus é criador. É importante nós entendermos uma coisa, que Deus, quando Ele estava falando, Ele não estava falando com os anjos, porque os anjos, eles foram, na verdade, criados por Deus. Os anjos não têm poder criador como Deus tem. Então os anjos nada criaram, eles foram criados por Deus, assim como as demais coisas da criação. Então veremos que a doutrina da Trindade é bíblica e verdadeira, por mais que não consigamos entender como isso é possível. Mas nós vamos ver que a Bíblia nos ensina sim a respeito da Trindade de Deus. Então hoje nós vamos estudar sobre uma dessas pessoas da Trindade. Hoje estudaremos sobre o Espírito Santo de Deus e aprenderemos que Ele é Deus, que Ele era uma das pessoas do verso 26 de Gênesis 1, que Deus, o Pai,
estava conversando, que estava falando, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então veja, ali em Gênesis capítulo 1, ainda no versículo 2, no versículo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o versículo 2 diz, né? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então ali no versículo 2 nós podemos ver que o Espírito de Deus, ele está em ação juntamente com o Pai no ato da criação. O Espírito de Deus, ele já estava juntamente com o Pai no ato da criação. É importante aprendermos sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito do Espírito Santo, sobre quem ele é, para que não sejamos enganados ou ensinados de forma errada a seu respeito. Algumas religiões, elas vão ensinar que o Espírito Santo é uma energia ou uma força, mas não é o que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina é que o Espírito Santo de Deus é um ser pessoal. Ele age como uma pessoa. Então nós vamos ver algumas características dele aqui que demonstram que ele é um ser pessoal. Então, para isso, nós vamos ver alguns versículos bíblicos que mostram que o Espírito Santo tem atitudes como um ser pessoal. Primeiramente, 1 de João, capítulo 1, versículo 27, eu quero mais uma vez relembrá-los que é importante que vocês, em sua casa, acompanhem tudo isso na Bíblia, tá bom? E aí vocês vão poder pausar o vídeo, vocês vão poder conferir o versículo, os versículos que estão sendo citados. É claro que nós não estamos nos aprofundando a respeito desse assunto, mas apenas dando uma base bíblica, para que assim possamos desenvolver o nosso conhecimento a respeito de Deus, e nesse caso específico aqui a respeito do Espírito Santo. Capítulo 2, versículo 27 de 1 João diz assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A palavra unção que vós recebestes é uma referência ao Espírito Santo de Deus, que os que creram em Cristo, os que creem em Cristo receberam. Então, diz que este Espírito de Deus, esta unção, ele ensina. Então, veja a primeira característica dele, como um ser pessoal, uma atitude, na verdade, que mostra que ele é um ser pessoal, é o fato dele ensinar. Mas veja também lá em Romanos 8,14, que vai mostrar que ele, o Espírito, guia os filhos de Deus. Romanos 8,14, vocês podem ver também lá em Gálatas 5,18. Vocês vão observar também lá em Romanos 8,26, diz que o Espírito intercede por nós. É uma atitude também de um ser pessoal. Diz que o Espírito Santo, a Bíblia também vai mostrar que ele tem emoções como um ser pessoal. Diz que ele se entristece. Isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, onde diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ele é um ser pessoal que também tem emoções, ele se entristece. Veja que uma força ou uma energia jamais vai ter emoções, não é isso? O Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, que ele tem emoções, ele se entristece. Vemos também que ele ajuda a igreja na tomada de decisões. Atos 15, versículo 28, deixa isso exatamente claro. Vemos também que ele fala, ele chama, ele escolhe servo de Deus para uma obra específica. Isso está em Atos 13, 2. Dentre outros textos também que nós poderíamos citar, mas eu quero citar apenas este aqui. Né? Então veja que uma força, uma energia não tem atitudes, não tem vontade própria, não tem emoção, não fala. Como podemos ver que o Espírito Santo, tudo isso, ele faz. Então, o Espírito Santo, é importante agora afirmarmos que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, ele é Deus. Veja em Atos capítulo 5, versículos 3 e o 4. Diz bem assim, Atos 5, 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti?
e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então veja que no versículo 3 diz que Ananias mentiu ao Espírito Santo. E no verso 4, falando ainda sobre o Espírito Santo, sobre essa mentira que ele fez ao Espírito Santo, fala que o fato dele ter mentido ao Espírito Santo, Ananias mentiu para Deus. Então veja que aqui o Espírito Santo é chamado de Deus, ou seja, o Espírito Santo, ele é Deus. Mas como podemos então agora afirmar que existe uma trindade, de que existe três pessoas distintas, mas um único Deus, porque a Bíblia não nos dá nenhuma base para crermos numa pluralidade de deuses. Tá certo? Muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina que existe um único Deus. Então veja lá em 1 João, capítulo 5, versículo 7. 1 João, capítulo 5, versículo 7 diz bem assim: E três são os que testificam nos céus: o Pai, a Palavra. Essa expressão palavra é a mesma expressão que se refere ao verbo lá de João, capítulo 1. É uma referência ao Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, ou seja, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E esses três são um. Veja na sua Bíblia, diz exatamente isso, 1 João capítulo 5, versículo 7. Ou seja, são três pessoas distintas, mas um único Deus em essência. O Espírito Santo de Deus é também, como Deus Pai, Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é Deus. Ficamos por aqui, tá bom? Hoje. Continue estudando a respeito deste assunto, né, para vocês poderem se aprofundar mais. E o meu desejo, e melhor, crescer no conhecimento de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e cresçamos e conheçamos o Senhor, como Oséias capítulo 6, versículo 3 nos diz.